Vamos filosofar aqui. Dinheiro traz felicidade e títulos e grandeza. Eu vou revisitar um programa muito legal, diga-se passagem, mas longo, eu queria dizer que longo. Vinheta. Olha que beleza, hein? Eu não sei que ano é esse aí, mas continuo no meu processo de evolução com uma belíssima camisa de La Muerte, né? Uma camisa mexicana. Lá eles têm o Dia dos Muertos, né? Dia dos Muertos. Nunca viu? Eles celebram. Já viu Viva? Que filme fantástico. Que tem tudo a ver com isso. É absurdo. Esteticamente, música, é espetacular. Assista. Viva, a vida é uma festa. E fica essa reflexão. A sua vida é uma festa? Se não for, faça dela uma festa. Não precisa ser putaria, tá? É curtir, é presença, é o momento. A alegria está no processo. Eu tenho tentado falar isso para meus filhos, mas como eles não me ouvem, eu tento falar para vocês. Então é o seguinte, vamos lá, hein? Tem uma camisa do PSG ali, imagino, por esse motivo. É, amigão, o dinheiro pode até não trazer felicidade, mas manda buscar. Que bela frase, hein, ó. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e um polêmicas milionário. Lá, tome a edição brega, né? Com as coisinhas, intervenções. Eu sinto falta de algumas intervenções dessas no Polêmica atual. E eu comecei com aquela frase, né? O dinheiro pode não trazer a felicidade, mas manda buscar. Se ele manda buscar, ele traz, né? A frase é imbecil na essência. A gente vai discutir, será que todo time rico é grande? Há uma relação direta no futebol entre dinheiro e sucesso, mas não... Que isso, velho? Botaram um clip art ali, lembra dos clip arts? Lembra não desse bitmap, essas paradas? E é uma galera que não deu nem pra ver direito, né? Numa festa do Alok ali, ó. A gente vai discutir, será que todo time rico é grande? Há uma relação direta no futebol entre dinheiro e sucesso, mas não necessariamente entre dinheiro, tradição e gigantismo. O dinheiro, ele pode até ajudar a comprar bons jogadores, títulos e momentos históricos, mas não necessariamente o dinheiro lhe trará para a sala dos grandes do futebol. E aí nós temos... ele não vai te botar na sala, mas ele vai te botar na porta, né? Pra tu discutir. Porque, cara, primeiro, eu acho que eu falo isso nesse programa, mas vamos lá. O futebol de elite, que é o mainstream, que a maioria da galera gosta e assiste, consome, e, enfim, não tem pobre. Não tem ninguém, um coitado, na primeira prateleira do futebol. Na Champions, no futebol brasileiro, não tem. E todo mundo que tá lá tem grana, tá? Todo mundo que tá lá tem grana, porque a grana atrai os grandes jogadores atraem competitividade, e a competitividade atrai o quê? Títulos. E essa salada vai atraindo e mantendo torcedores. Porque a gente olha as pesquisas e mostra que os grandes saltos de torcida ao longo da história, no Brasil, por exemplo, eles não por coincidência estão associados aos momentos de dominância. E em vários momentos, quando as torcidas dão uma estagnada, tem a ver com crise. Portanto, estar competitivo é atrativo. E para ser competitivo, precisa de dinheiro, meu chapa. Isso aí não adianta tentar ir para outra fórmula. Não tem como. Dois grandes exemplos no futebol mundial, de equipes que hoje são marcas famosas, valorizadas, ricas e conhecidas. Porém, será que são marcas grandes? E aí eu estou falando de Paris Saint-Germain e Manchester City. Pois é, o Manchester City já tem quase 150 anos, uma equipe tradicional. Mas será que o City é grande? Não, o City não é grande. O City hoje é famoso, é bem diferente. O City... essa eu comecei meio polêmico já, né? Lembrando que quando eu estava fazendo esse programa aí, o Guardiola ainda não estava lá, ele estava no Bayern de Munique, o City ainda não tinha a tríplice coroa, o City não tinha a Liga dos Campeões da Europa e o City não tinha essa dominância gigantesca que tem na Premier League. Inclusive, podendo se tornar, eu estou fazendo esse programa antes disso acontecer,
o primeiro tetracampeão seguido da história da Inglaterra, contando Premier League e a porra toda. Nunca houve um tetracampeão seguido. Então o que acontece? A corrida pela grandeza, ela tem etapas, né? Eu já fiz o programa aqui que a gente mostrou o quanto a Premier League fez o United, que estava atrás do Liverpool, passar o Liverpool em algum momento, e agora a briga está muito no pau a pau, mas isso acontece. Quando a Premier League surgiu, o Everton estava ali como uma equipe das mais tradicionais e mais relevantes. Hoje não está mais. Você teve esse lugar ocupado pelo Chelsea, pelo próprio Manchester City hoje, né? O Arsenal teve sempre por ali. Então você tem mudanças. E o que faz na cabeça das pessoas uma equipe se tornar relevante, de eu querer assistir, dela ganhar mais torcedores, dela ser falada? É conquista, são grandes ídolos, grandes momentos, grandes períodos. A era Guardiola está refundando o Manchester City, que está já no Big Six da Premier League. O Big Six você pode falar lá, mas ele tem muito mais a ver com dinheiro do que qualquer outra coisa. Porque assim, tradicional o City é. Porra, a gente tá falando de um time que tem 140 anos, porra, hoje, né? Se tinha 136 ali, tem mais de 140 anos já. Ele não nasceu ontem, ele é mais velho que todos os times brasileiros, pô. Então, assim, ele é um clube secular e que agora está juntando a tradição a poder. E nada nos leva a crer que o City vai sair deste lugar, porque o projeto que ali existe, ele é muito relevante, né? Ele é um projeto que me parece além do Guardiola. E ele já é. Se o Guardiola é o maior técnico da história do futebol, para mim, o trabalho mais longo e mais vencedor é o do City. E isso pesa também, velho. Isso pesa. O City, só no século XXI, ele vai ter o gol do Agüero, que é um gol histórico. Ele vai ter a disputa dos 100 pontos com o Klopp mais de uma vez. A tríplice coroa que só o United tinha na Inglaterra. Hoje eu diria que ele não é só mais famoso, não, tá? O City é um clube importante na Europa. E não dá para muito ir longe disso, não. Foi comprado em 2008 por um grupo bilionário. E aí o City saiu de um clube apenas primo pobre do Manchester United para virar o primo rico e automaticamente reconhecido no mundo todo. Mas ser reconhecido, ter fama, não quer dizer que o City seja grande, ainda. Para você ter uma ideia, o City na Inglaterra, ele tem menos torcida do que times como o Tottenham e o Aston Villa. E eu não vejo ninguém tratando o Tottenham e o Aston Villa como times grandes. Tem que ver hoje, mas né, quer como dizer tá então que essa só pesquisa. torcida conta? Não, torcida é um dos fatores. O Tottenham, de fato, não é um time grande. E nem na Inglaterra é considerado É que o Tottenham e o Aston Villa, eles estão numa cidade muito maior do que o Manchester, né? Que há uma limitação aí, né? Mas, enfim, o City hoje é um clube, com certeza tem mais torcida no mundo que o Tottenham e que o Aston Villa. E esses clubes europeus aí precisam ser considerados assim, né? Equipes que... E o City não tem muitos vexames, né? Diferentemente do PSG, que a gente vai chegar já já. Sim, pode ser que venha a ser grande. Mas o Aston Villa, por exemplo, é considerado um clube extremamente tradicional e grande. O Aston Villa tem, por exemplo, a mesma quantidade de títulos que o Chelsea. É um time também campeão da Liga dos Campeões, também campeão inglês e que fica numa cidade que é a segunda mais importante da Inglaterra, a segunda maior cidade da Inglaterra. O Aston Villa é de Birmingham. Por que então que o Aston Villa não é tratado no mundo todo como um time grande? É simples, falta dinheiro. Ou pelo menos falta grife. E aí o City pegou uma época de redes sociais, de Premier League bilionária, e aí injetou ainda mais dinheiro para trazer nomes grandes, automaticamente trazendo audiência e dando muitas manchetes. E aí quando você consegue repetir isso por um monte de temporada, você vai mudando de patamar, né? Hoje não dá para falar só que o City é um time famoso, pô. Ele é um clube relevante, ele é primeira escolha em várias emissoras por causa de audiência. Beleza, que o Guardiola tá lá e tá mais de novo o projeto, me parece, vai além do Guardiola, né? Você tem um projeto que começou, inclusive, antes do Guardiola, com a galera que estava no Barcelona e tudo. Então, eles sabem onde eles querem ir. É diferente do projeto do PSG, tá? O PSG, eu acho que ele continua ainda sendo só famoso, diferentemente do time do City. E eu cito um outro exemplo aqui, que é bem legal, de um time que usou o dinheiro para subir de patamar, se consolidou e hoje é grande
e respeitado, independente de estar rico, de estar pobre, de estar mais ou menos, que é o Chelsea. E vou falar dele já já. Ele cria a falsa ideia de que é grande. Talvez seja visto como grande até mais fora da Inglaterra do que na Inglaterra. Hoje ninguém nega que o City é um time importante, porque por lá já passou... Isso eu acho que está ao contrário hoje. Eu acho que o City hoje ele já é grande na Inglaterra. Já é grande na Inglaterra. Não tá, velho. É uma dominância bizarra. Os caras ganharam 5 das últimas 6 edições, pô. Foda, né? 4 das últimas 5. Passaram nomes como o Tevez, Adebayor, Robinho. Hoje tem ídolos como o Yaya Touré, como o Agüero e um técnico como o Pep Guardiola. Mas o dinheiro está tentando fazer o City queimar etapas. Ele pode vir a ser grande, mas vai precisar ficar muito tempo nessa pegada para que você, de fato, veja que o City não é só um bolo de dinheiro. Eu acho que tá claro que não é mais só um bolo de dinheiro, né? O City tem projeto, tem estrutura, já tem uma academia que vai gerando talentos próprios, né? Vide o Phil Foden aí, e o Palmer acabou indo fazer sucesso no Chelsea lá, podia ter ficado um pouquinho mais. Então, assim, o City acho que já conseguiu se desgrudar um pouco dessa parada, né? Ele não é só um bolo de dinheiro, ele é também um bolo de dinheiro. Mas, de novo, nenhum desses pica aí é pobre. O City, antes desse momento modinha, teve um período importante. E outra, já tá mais de 10 anos nessa brincadeira aí, né? Já são 14 anos de riqueza, 15 anos de riqueza. Não é pouca coisa. Lá nos anos 60 e nos anos 70, mas a história do City é feita de vários rebaixamentos, inclusive rebaixamento nos anos 90 para a terceira divisão do campeonato inglês. O City tem menos torcida também que o Newcastle e que o Leeds United. Eu não lembro vocês tratando os dois como um time grande. E em termos de títulos nacionais, só pra gente aprumar o discurso, tá aqui a lista dos campeões ingleses pra gente transformar em número o argumento. O City, portanto, ele tá ali na casa na turma, na 8ª posição no quesito títulos nacionais, junto com Newcastle, por exemplo, e com o Sheffield. Bela pronúncia, Sheffield. Ele já não tá mais nessa galera, né? Ele já subiu um patamarzinho e ele já tá buscando uma outra turma. Vale lembrar, já deixou esse Sheffield, todo mundo aí, Aston Villa, Chelsea, todo mundo pra trás, né? E por que eu falei agora há pouco de ficar um tempo no sucesso, conquistando resultados e sendo regular? Porque lá atrás, nos anos 70, houve um período em que um time inglês conseguiu muito sucesso. E nem por isso é considerado um time grande ou um time gigante. Chama-se Nottingham Forest. Foi efêmero, o Nottingham Forest porra. foi bicampeão da Liga dos Campeões, à época chamado de Copa da Europa. Também conseguiu títulos nacionais. Só que o sucesso do Nottingham Forest durou menos de 15 anos. O time ficou ali 12 anos conquistando, incomodando, sendo protagonista da própria história. E hoje, pouca gente fala do Nottingham Forest. Foi efêmero, pra você ser filho grande, da mãe. não dá pra viver de lampejos e também não dá pra viver só de dinheiro. O City, durante muito tempo, você ouviu mais falar por causa do Oasis do que por causa dos feitos e tem uma parada que é importante assim, né? O City já tá com 7 títulos, né? Mais até, porque aqui é só da era Premier League. Da era Premier League, o City é o segundo maior vencedor. Ele tem, o United tem 13 títulos, o City tem 7, o Chelsea tem 5, o Arsenal 3, o Liverpool 1, Blackburn 1, Leicester 1. Isso na era Premier League, que é quando a Premier League se tornou o campeonato mais importante de clubes do mundo, né, nacional. E o City é o segundo maior campeão. Ainda tem 3 vice-campeonatos. Ou seja, em 10 campeonatos ele foi ou campeão ou vice. É complicado, velho. Tu vai pegar o segundo time mais vencedor da Premier League, da era Premier League, e não vai considerar grande? Complicado, né? Foda. Bolísticos. Sim, quando o Oasis fez sucesso, e muito sucesso nos anos 90, os irmãos Gallagher nunca negaram que eram torcedores fanáticos do City. Hoje, você que só ouvia falar no City por causa do Oasis, trata o City como grande.
Calma. Outro time que as pessoas são muito apressadas em rotular como time grande é o Paris Saint-Germain. O PSG é um caçula no meio desses grandes europeus. O PSG foi fundado nos anos 70, não tem nem 50 anos. E nesses 50 anos, praticamente todo o sucesso do Paris Saint-Germain está atrelado à sua compra. Sim, o PSG tem conquistas antes da era milionária, mas eram poucas conquistas, eram também lampejos. Hoje o Paris Saint-Germain é constante, está criando uma dinastia no futebol francês. Porém, o futebol francês já viu uma dinastia muito maior e eu nunca ouvi ninguém tratando o Lyon como time grande. O Lyon ganhou muito mais campeonatos. Aqui vamos lá, né? O PSG, ele, nas pesquisas, né? Ele não era o maior clube francês até essa era rica, não era. Você tinha times à frente. E de lá para cá ele se tornou o maior clube da França, certo? E brigando para ter maior torcida e tal. Então, hoje o PSG é o maior clube da França, beleza? O City é o maior clube da Inglaterra? Não, mas está num lugar muito mais competitivo. Eu estava vendo aqui no geral, somando todos os títulos, o City é o quinto maior campeão o quinto não, é o quarto, né? Ele está atrás só de United, Liverpool e Arsenal. E está empatado com o Everton ali com 9 títulos. Então ele é o quarto maior campeão inglês. E se continuar nesse período, ele vai se consolidar aí, como por exemplo o Chelsea se consolidou como um time grande. Hoje, eu acho que o tratamento em relação ao City, ele tende a ser diferente ao PSG. O PSG está muito atrelado aos jogadores e não tem identidade. O City tem identidade. Ele tem uma cara e para onde ele quer ir. O PSG é completamente perdido e com a saída do Neymar e agora com a iminente saída do Mbappé, a crise ela vai ser clara. O interesse em relação ao PSG vai diminuir, à exceção da França, ele vai ser mínimo, o interesse, mínimo. A não ser que ele leve um outro cara gigantesco lá e não vejo isso acontecer agora. Então o PSG ele brigou para se tornar o maior dentro da França, e beleza. Só que a França está muitos degraus abaixo dos outros. O PSG, ele é um clube que tentou dar a carteirada e furar fila. O City teve muito mais paciência, né? Ele respeitou muito mais as etapas e o PSG passou por muito mais vexames. Então, o trato é diferente. Assim, os dois são famosos, são clubes que geram audiência hoje, mas eu acho que a médio e longo prazo, o City, até por estar na Inglaterra, vai estar num patamar diferente do PSG. Em sequência do que o Paris Saint-Germain. É um recorde até hoje absoluto. Isso sem contar nas eliminações que ele protagonizou do Real Madrid em Liga dos Campeões. E, de fato, eu não lembro de ninguém no Brasil chamando o Lyon de grande. E detalhe, o Paris Saint-Germain, ele é a terceira maior torcida da França. Na época, e essa torcida foi mais. Crescendo, né? O time, óbvio, da cidade mais importante da França, do destino turístico mais procurado do mundo. É óbvio que, aos poucos, foi se construindo torcida aí. Mas o PSG já foi a sexta maior torcida da França. Ele foi crescendo à medida que o time foi se consolidando. Nos anos 90, teve momentos interessantes, momentos com jogadores como o Raí, como o Leonardo. Depois, com o Ronaldinho Gaúcho, o gráfico foi subindo e agora explodiu. Depois da era Ibra, Cavani e bilhões e milhões. O Neymar chegou depois disso, tá? Aqui como não tinha diriam Neymar alguns ainda. críticos, a popularidade dessas equipes, a E o popularidade Neymar cumpriu um papel, de um City, de um Paris Saint-Germain, ela foi uma popularidade comprada. Para você ter uma ideia de como a história do PSG ainda está sendo muito construída, os 3 maiores artilheiros da história do Paris Saint-Germain estão de 2003 para cá. Ibra, Pauleta e Cavani. Você sabia que nas redes sociais o PSG tem mais fãs no Brasil do que na França? Sim, é verdade. Mas é natural. É natural porque... Essa informação era louca, né? O PSG tinha mais fãs no Brasil do que na França. E depois que o Neymar foi, isso aumentou. Agora eu não sei como é que tá. Investiu, é natural porque atraiu torcedores brasileiros e de outros lugares, com a contratação de Thiago Silva, do Davi Luiz, pagando fortunas pelo Lavezzi. Portanto, é natural que o PSG chame a atenção, que o PSG dê audiência. Mas Só uma que coisa... como deu errado, virou meio ridículo, né? O PSG tentou um negócio, ele tentou uma pala, uma amarra, que ele não sustentou. O City conseguiu sustentar. Então, acho que isso entra também na avaliação. E só um detalhe ali, aquela camisa do PSG que a gente botou ali é original ou produção? Tá com, sei não, viu? Sei não.
É eu estar no mercado como uma marca relevante. A outra coisa é eu, de fato, ser uma marca grande. E aí você deve estar se perguntando, poxa, e o Chelsea? E tem aquela parada do top of mind, né, que a gente faz aqui no Brasil. Tu pensa numa empresa aí, pá, tu cita. Hoje, o PSG, ele vai no vexame, né, na coisa ridícula, na coisa meio tosca. O City é tratado como excelência. Então, eu acho que de lá para cá, desse programa para cá, o City deixou o PSG para trás. E agora eu vou falar do Chelsea, que nasceu um clube importante, porque nasceu numa região rica de Londres, e o dinheiro serviu para impulsionar e deixar mais, furar a bolha da Inglaterra para o Chelsea. E aí o Chelsea hoje está consolidado, né? É, amigo, o Chelsea não está nessa categoria. Olha aí, ó. O Chelsea é grande. Toma. O Chelsea, poucos sabem a história e atrelam o sucesso do Chelsea apenas à era Abramovich. E é um Mas erro. o Chelsea é muito mais do que o dinheiro do russo. O Chelsea sempre foi um clube importantíssimo na Inglaterra. E aí não dá para comparar o Chelsea com o United, com o Liverpool e nem com o Arsenal. Esses são os gigantes ingleses. O Chelsea, quando nasceu, ele nasceu já um clube profissional, diferente de muitos que primeiro eram amadores para depois virarem profissionais. Informação. O Chelsea, inclusive, sempre esteve atrelado a dinheiro, Mais porque informação. o Chelsea foi fundado por famílias bem endinheiradas em Londres, porque Stamford Bridge, que já existia, era um estádio com quase 30 anos, não tinha futebol. Então, primeiro veio um estádio, depois veio um clube para ocupar esse Mais informação. estádio. E este clube foi o Chelsea. Ele não nasceu como um clube que ficava ali mendigando posições. Ele logo no início já foi brigar lá em cima. O jornal Daily Mail, recentemente, ele fez uma lista dos maiores clubes ingleses. O Chelsea ficou em quarto lugar, com alguns critérios que você pode até questionar, porque alguns critérios são até covardes no contexto atual. Torcida e troféus, acho que são critérios padrão, estariam em qualquer lista. O outro é jogadores relevantes. Aí é covardia, porque é óbvio que os clubes com mais dinheiro, eles vão aparecer ali com os jogadores mais relevantes. Portanto, esse critério, não sei se é tão justo. Porque o que são jogadores relevantes? O jogador pode ser relevante para o seu clube e não ser relevante para a comunidade do futebol. O jornal também usou a questão do engajamento. O Chelsea tem um monte, velho. Vai ter o Lampard, vai ter Terry, vai ter Drogba. No mínimo 3 caras aí que brigam para a seleção do século da Premier League, né? Até mais que o City. O City só vai ter basicamente quem? O Agüero e o De Bruyne. Só. Nas redes sociais, que não sei se é uma medida tão justa assim, que tem clubes muito tradicionais com torcida, com faixa etária lá em cima, que talvez não participe tanto das redes sociais, e a questão do faturamento. Aí o faturamento é óbvio que vai beneficiar equipes com mais grana. De qualquer forma, no levantamento do Daily Mail, o Chelsea aparece lá em quarto lugar. O Chelsea que demorou a conquistar os primeiros troféus, né? Eles só vieram ali nos anos 50, na metade dos anos 50, mas antes disso, o Chelsea já tinha virado uma atração, porque ele nasceu numa região que era carente de um clube importante. Quando o Chelsea surgiu, o Chelsea automaticamente trouxe para si muita gente interessada no clube. Ali nos anos 70 e 80, o Chelsea incomodava mesmo. Os seus torcedores eram considerados os mais perigosos da Inglaterra. Eram hooligans raiz, seja lá o que isso significa. No seu terceiro ano na primeira divisão da Inglaterra, o time já teve a segunda melhor média de público. Mas aí, como eu falei, o Chelsea viveu uma época meio que ioiô, né? De sobe, desce, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. E aí, nos anos 90, bem pau antes de velho, né? do Abramovich, veio a era Gullit, Zola, a era de outros nomes que tornaram o Chelsea mais conhecido fora da Inglaterra. Em 2003, vem, enfim, a mudança definitiva de patamar do Chelsea. Comprado por um milionário russo de dinheiro de origem questionável, mas o fato é que agora já não é mais nem do Abramovich. queria investir no futebol. E aí você vê, quando com o Mourinho, né, a importância de jogadores, de treinador e de grana. Tudo isso somado, relevância. Resolveu investir não num gigante caríssimo, mas num time que estivesse estável e que fosse promissor. Quem ele escolheu? O Chelsea. E aí os resultados com o Abramovich, eles são inegáveis. O time já está há 13 anos brigando, ganhando, incomodando, se estabilizando como uma marca mundial. Portanto, chamar o Chelsea de grande não é um equívoco. E chegou a hora de opiniões que você não tem o direito de ter. Opiniões de hoje, óbvio, tem a ver com o Chelsea.
E você que não conhece a história não tem o direito de não achar o Mourinho o técnico mais importante da vida deste clube. Olha, rapaz, isso eu mantenho, né? É o Mourinho mesmo. Depois teve o quê? O Tuchel ganhou uma Champions, o outro lá, que era o técnico interino, ganhou outra Champions, mas o Mourinho é transformador, velho, não tem como. Sim, José Mourinho veio por causa do dinheiro do projeto do Abramovich e chegou como campeão da Liga dos Campeões Special pelo Porto, one. mas transformou o Chelsea numa potência Quem tinha essa maior opinião? ainda, Quem tem essa ganhando opinião? o campeonato inglês logo no primeiro ano e passando o recado para os outros. Chegou alguém agora que ficará e as cabeças do campeonato. Eu vou só argumentar que essa opinião, ninguém tem essa opinião, né? Não é possível que o cara não ache que o técnico mais importante da história do Chelsea é o Mourinho. Abre aqui. Lá ele. É isso, né, meu chapa? Qual é a conclusão que se tira? Que nem todo clube rico é grande, mas todo clube grande é rico ou um dia foi, porque senão não ia ser grande. A tradição, ela precisa da competitividade. Se você ficar muito tempo fudido, você vai perder competitividade, vai perder relevância, você até vai poder ser tradicional, mas você não vai ser grande, e são coisas diferentes. O City deixou o PSG para trás nessa brincadeira aí, e provavelmente daqui a pouco ele já vai ser tratado como grande. Acho que a coisa já tá ali, ó. Tá bem? Você já tá doido para falar que o City é grande. O PSG não tem como, e com o Mbappé indo embora, os jogadores são maiores que o PSG, né? Os jogadores não são maiores que o City. E o Chelsea continua no lugar dele de grande mesmo, e nem tá tão rico hoje, né? Tá tem dinheiro, mas não é um bilionário. É isso? Um abraço, hein? Até semana que vem e é nóis. E encaminhe esse vídeo pro seu amigo endinheirado que acha que tem dinheiro, ele já automaticamente é relevante. Às vezes ele é só um babaca com grana, tem um monte aí. Inclusive lá fora, né? E dando pitaco aqui, no Brasil. Um abraço, hein? Depois dessa crítica social.